Seja bem-vindo ao mundoti.info, o seu endereço online de informação. Esta é a nossa primeira videoaula de algoritmos, Entendendo Algoritmos, parte 1. Nessa primeira videoaula, a gente vai entender o que é um algoritmo, ver a sua utilidade e como que fazemos para representar um algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo ele pode ser entendido como uma sequência de passos para se efetuar uma determinada operação. Se formos pensar, veremos que tudo o que fazemos é um algoritmo, pois ele é um procedimento que vai receber uma entrada, vai processar essa entrada e vai retornar uma saída. Então, um algoritmo ele gira em torno da entrada, do processamento e da saída. Um exemplo prático de algoritmo no nosso dia a dia. Quando eu falo com uma pessoa, por exemplo, eu espero a sua entrada, que seria o que a pessoa vai falar para mim. Nesse exemplo que a gente tem aqui na videoaula, o bonequinho está falando olá. Então, o meu cérebro vai processar essa entrada, vai processar esse dado que eu recebi e vai retornar uma saída. Aí o bonequinho responde, olá, tudo bom? Então, esse é um exemplo de um algoritmo no nosso dia a dia. Teríamos vários outros exemplos de algoritmos que podemos citar. Por exemplo, ao fazer um bolo, uma receita de bolo. São etapas que seguimos para que a gente possa ter um resultado no final. Qual a utilidade de um algoritmo? Um algoritmo ele é útil porque ele é um rascunho do nosso programa. Então, antes de a gente começar a programar, a gente faz um rascunho, elabora um projeto e define todas as etapas. Então, através de um algoritmo, a gente consegue testar, antes da gente colocar esse programa em prática, ver se ele vai funcionar, se vai atender às expectativas pela qual estamos criando o programa. Representação. Como representar um algoritmo? Existem várias maneiras de a gente representar um algoritmo, tá? Vários modelos. Aqui a gente vai utilizar o português estruturado, ou conhecido também como Portugal. A gente vai utilizar o Portugal porque nós vamos testar o nosso algoritmo num software da Apoio Informática, que é o Visualg. Um software muito bom para a gente testar o algoritmo. O algoritmo, na realidade, a gente faz um algoritmo à mão, escreve, a gente vem entendendo, vendo todas as etapas, vendo como que ele vai funcionar. Aí a Apoio Informática criou esse software para que a gente possa estar digitando e ele nos mostrar como que vai ser o funcionamento, como que o nosso algoritmo está funcionando, antes da gente jogar para uma linguagem de programação específica. Tá? Então, a gente já vai começar a criar alguns algoritmos direto nesse programa, para que a gente já possa estar vendo na tela alguns resultados. Então, vamos ver alguns conceitos básicos antes de a gente começar a desenvolver o nosso algoritmo. Então, o Visualg, como eu falei com vocês, ele é um software da Apoio Informática. Mais à frente, a gente vai estar fazendo uma videoaula explicando o funcionamento do Visualg, como você baixar, como você utilizar esse programa. Tá? Agora a gente vai entrar direto na linguagem, mas se vocês quiserem pesquisar, no final dessa videoaula, a gente vai estar fazendo toda a referência, vão estar anotando todo o site, o endereço completo, para que você possa ir direto baixar o programa e já testar o algoritmo que a gente vai estar criando aqui. Tá? Então, como a gente viu no início, um algoritmo ele tem que seguir uma etapa. A gente vai entrar com os dados, vamos processar e vamos retornar os dados, retornar a saída para o usuário. Na maioria das vezes, a entrada dos dados será feita pelo teclado. Então, o usuário ele vai digitar. Então, toda vez que o usuário digitar alguma coisa, a gente vai estar lendo esses dados. Então, no Visualg, a gente vai utilizar o comando leia para poder ler, para poder receber do usuário esse dado que nos interessa. Tá? E mais à frente, aqui na próxima tela, a gente vai estar vendo que o comando de saída, para que a gente possa estar mostrando esse dado para o usuário, vai ser o comando escreva. Tá? Então, só que a gente vai ter dois comandos. Teremos o comando escreva e o escreva L. Depois, quando a gente começar a utilizar a ferramenta, a gente vai ver na prática a diferença entre os dois. Tá? Então, como eu falei, o comando escreva é um comando de saída. Na maioria das vezes, a saída será dada pelo monitor. Então, o comando leia vai ser utilizado para a gente receber o dado do usuário. Então, tudo que o usuário digitar, a gente vai colher, vai receber através do comando leia. E
quando a gente for mostrar uma informação da saída ao usuário, a gente vai utilizar o comando escreva ou escreva L e vai aparecer no monitor para o usuário. Tá? Então, a saída no monitor, a entrada, na maioria das vezes, pelo teclado. Aqui na frente a gente está vendo, coloquei para vocês, a estrutura de um algoritmo no Visualg. No Visualg a gente vai seguir a estrutura igualzinho está aí. A gente vai ter lá em cima o cabeçalho, algoritmo, né, a palavra reservada a algoritmo. Entre aspas, a gente vai colocar o nome do nosso programa. Esse nome vai ser o nome do nosso algoritmo. Como que vai chamar? Tá? Todo algoritmo tem um nome. A gente não pode ter espaço, né, dentro desse nome. A gente vai escrever ele entre aspas, mas a gente não pode começar com número. Tá? A gente tem que começar com uma letra. E não podemos utilizar símbolos, cedilha, acentuação nenhuma. A gente vai colocar um nome normal, um nome simples e sem espaço entre o nome. Tá? Mais abaixo, tudo que está na frente de duas barras são comentários. A gente vai colocar e o nosso programa não vai ler, não vai interpretar essas linhas. Ele vai pular, ele vai entender que essas duas barras são comentários. Então, aí a gente pode colocar para que o programa funciona, que dia que eu criei, quem foi que criou, no caso eu posso botar o meu nome, tá? Para que quando eu for ler no futuro, eu tenha todas essas referências. Mais abaixo ainda, a gente tem a seção de declaração de variáveis, tá? Que a gente vai estar vendo alguns conceitos de variáveis mais à frente. O que é, como é que funciona, como declarar, tá? E a gente tem um bloco aí embaixo que entre o início e o fim algoritmo. Vai ser nesse pedaço aí, nesse corpo, que a gente vai estar escrevendo o nosso programa. Capturando, né, fazendo a leitura do dado, processando esse dado e retornando a informação para o usuário através do comando de saída escreva. Tá? Então, esse daí é um exemplo, é um modelo de como a gente vai criar, vamos estruturar o nosso algoritmo dentro do Visualg.